Você sabe que você precisa fazer briefing, o cliente chegou para você e você sabe que você vai precisar perguntar algumas coisas para ele. Mas o que perguntar? O que é importante e estratégico perguntar para o seu cliente? Calma, hoje eu vim responder essa pergunta. Eu trouxe aqui um material completo para você fazer download gratuito de um questionário que você vai usar para perguntar as principais informações que você precisa saber sobre a marca do seu cliente. Oi, eu sou a Marcela, estagiária da Creeper, e já aproveita antes de começar o vídeo para se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e seguir a gente lá no Instagram, porque tem conteúdo todo dia lá no Instagram e segunda, quarta e sexta aqui no YouTube. Bom, então agora eu vou te apresentar o questionário que você vai usar para poder fazer as perguntas para o seu cliente, mas eu vou te apresentar algumas perguntas que eu acho que você pode ter mais dificuldade de entender sozinho. Mas o material completo você consegue baixar usando o link que está aqui na descrição. Então você vai conseguir baixar esse questionário completo para realizar o seu briefing. As principais perguntas que devem nortear o seu briefing são: o que, por quê, para quem, quando, como, quanto e onde. Ela vai ser distribuída em 4 tópicos principais: o produto, o mercado, os consumidores e os concorrentes. Você também vai ter 2 tópicos adicionais, que são os objetivos e as estratégias básicas. Vamos lá então começar pelo produto. Uma das perguntas que eu selecionei é o histórico da empresa e do produto. Nessa pergunta você vai questionar o seu cliente sobre qual é a trajetória que ele tem feito com a marca dele, qual é a história que a empresa dele tem. Geralmente essa pergunta serve para 2 coisas: para deixar o seu cliente mais à vontade. A pessoa que ela é dona de um negócio, ela gosta de falar sobre a história que ela teve para construir aquele negócio. Então ela vai conseguir se sentir mais à vontade falando sobre todo o processo que ela passou. E também você vai conseguir entender quais são as expectativas que ele tem, porque entendendo qual é o histórico que ele passou, você vai conseguir entender o que ele espera daqui para frente. Então essas são as 2 funções principais, ou primeiras, dessa pergunta. Além disso, aqui você também consegue entender quais são as ações já realizadas para aquela marca, se ela já passou por alguma outra agência ou como ela já investiu em comunicação para aquela marca. E você também consegue entender um pouco sobre o processo de produção daquele produto ou daquele serviço. A próxima pergunta é a relação custo-benefício. Então aqui você vai entender o quanto um cliente precisa pagar para ter aquele produto ou serviço em relação ao benefício que ele vai obter. Então você vai precisar fazer essa relação para o seu cliente para que ele possa te explicar quais são as vantagens que aquele produto ou aquele serviço oferece em relação ao preço que o cliente vai ter que pagar. Então essa é a relação de balancear o valor e o preço, Tipo, quanto você vai ter que pagar e o quanto você vai receber. Ainda dentro de produto, a próxima pergunta é sobre os concorrentes. Você vai perguntar para ele 3 concorrentes diretos e 3 concorrentes indiretos. Os concorrentes diretos são aqueles concorrentes que estão oferecendo o mesmo produto ou serviço que ele. Já os indiretos, eles são do mesmo setor de atuação no mercado, mas eles não oferecem o mesmo produto. Então, por exemplo, vamos pensar numa marca de sorvete. Qual é o concorrente direto de uma marca de sorvete? Outra sorveteria. Agora, qual é o concorrente indireto? Uma loja de bolos, por exemplo, que também oferece sobremesas, mas que não é sorvete. A última pergunta dentro de produto é sobre a imagem e a marca. Então aqui você vai tentar entender o que o seu cliente quer transmitir com a marca dele. Qual é o propósito dele com aquela marca? Como ele quer que os clientes dele vejam ele? Qual é o posicionamento que ele quer ter dentro do digital e fora dele? Agora, entrando no tópico de mercado. A primeira pergunta que eu selecionei é sobre como o produto é vendido. Então ele pode ser vendido em unidade, pacotes, grandes quantidades, varejo, tradicional, autosserviço, distribuidores exclusivos, revendas. Enfim, você vai perguntar para o seu cliente como ele é vendido, porque ali você vai conseguir ter informações para poder passar para os consumidores daquela marca na hora de escrever uma legenda, por exemplo. Dentro desse tópico de mercado, você vai ter perguntas que seu cliente vai conseguir responder elas inteiramente e você vai ter perguntas que você vai precisar combinar com pesquisa. Porque o seu cliente ele vai saber sobre o setor que ele atua, sobre o mercado dele, mas ele não vai saber tudo. Por exemplo, se você perguntar o tamanho do mercado dele, ele vai conseguir te responder isso em quantidade de reais, por exemplo, quanto dinheiro que aquele mercado movimenta? Talvez não. Então você vai precisar pesquisar sobre isso. A primeira pergunta que está relacionada à pesquisa é justamente o tamanho do mercado. Então aqui você vai tentar entender, por exemplo, o valor geral de vendas que aquele mercado tem, qual é o tanto de reais que ele movimenta por ano, qual é a porcentagem principal referente a
a uma determinada região sobre aquele mercado. Então você vai entender como é que ele funciona. Depois você vai entender a organização desse mercado. Então você vai se perguntar e vai pesquisar qual é o tamanho característico daquelas empresas dentro daquele setor. Então se são grandes empresas, pequenas empresas. Então você vai organizar esse mercado pelo porte que essas empresas predominantes têm. Próximo tópico é a concorrência. Aqui a pergunta que eu selecionei é sobre a imagem de cada concorrente. Então lembra aquela pergunta que você fez para o seu cliente sobre qual era a mensagem que ele queria transmitir com a marca dele? Agora você vai perguntar isso, só que para os concorrentes. Então você não vai perguntar efetivamente para o concorrente, você vai pesquisar qual é a imagem que ele tenta transmitir. Então se ele é uma empresa que é mais fofinha, ou se ela é uma empresa que é mais profissional, ou é uma empresa mais chique, você vai tentar entender qual é a mensagem que ele transmite. Agora você vai para o último tópico, que é o de consumidores. Aqui a primeira pergunta é sobre os dados demográficos daqueles consumidores. A faixa etária deles, o sexo predominante, a ocupação, a profissão, o nível de escolaridade média, o nível de renda. Você vai tentar entender todos esses dados sobre os seus consumidores. Depois, uma outra pergunta importante é sobre os decisores de compra e os influenciadores de compra. Os decisores de compra são aqueles que efetivamente pagam pelo produto. Agora, os influenciadores são aqueles que vão tentar dar uma ajudinha para que um decisor compre um produto. Então, por exemplo, uma criança, ela não vai comprar um produto, ela não vai chegar no mercado, ou pelo menos, não geralmente, vai chegar no mercado com dinheiro e vai pagar o caixa. Mas ela vai influenciar o pai dela, a mãe dela, a comprar um doce para ela, a comprar uma coisa que ela queira. Então aqui também é importante entender qual é o decisor e o influenciador, porque assim você vai conseguir saber para quem você precisa direcionar um post, por exemplo. Uma outra pergunta é referente aos hábitos de compra e uso daqueles consumidores. Aqui você vai ter que entender sobre o comportamento dos seus usuários. É muito importante entender sobre o comportamento, principalmente no digital. Então, o que é que ele faz para poder comprar um produto, como que é a frequência de compra dele, como é que ele vai fazer para pesquisar sobre determinada marca. Aqui você vai precisar entender todos os passos que ele segue numa jornada de compra. Agora sobre os objetivos da empresa. Existem 3 tipos de objetivos que você vai precisar entender no briefing. Os objetivos estratégicos, os objetivos de marketing e os objetivos de comunicação. De maneira simplificada, os objetivos estratégicos são aqueles que o time todo de marketing vai tentar alcançar. Então, você vai precisar de um time todo trabalhando junto para conseguir fazer uma entrega que atinja um objetivo de marketing. Então, por exemplo, conseguir mais leads. É uma coisa que o time todo de marketing vai precisar trabalhar junto para fazer. Porque, por exemplo, só uma copy não vai conseguir atingir esse objetivo sozinha, porque afinal ela vai produzir só uma legenda ou um texto para uma arte. Um designer, ele vai produzir só uma arte. Um gestor de tráfego, ele vai produzir uma campanha de anúncios. Mas o time todo vai precisar trabalhar para que todas essas tarefas sejam executadas e para que esse objetivo seja atingido. Agora, os objetivos de comunicação. Esse sim, um profissional sozinho pode conseguir atender. Então, por exemplo, se o objetivo é melhorar a qualidade visual do feed daquele cliente, um designer, por exemplo, consegue fazer isso. Ele consegue mexer nas artes, consegue mexer nas cores, na tipografia, para poder conseguir melhorar essa qualidade. Sobre os objetivos de marketing, você só vai conseguir atingir numa combinação entre o trabalho do seu time e o trabalho do seu cliente. Então, por exemplo, uma venda. O seu time não vai conseguir realizar uma venda sozinho. Mesmo que todo o time trabalhe junto, ele não vai conseguir fechar uma venda para o seu cliente. Ele vai precisar da empresa, né, da equipe daquela empresa para conseguir efetivar essa venda. Aqui é importante destacar que a gente pode gerar 100 leads qualificados para aquele cliente, mas a responsabilidade de fechar uma venda é dele. Então aqui é uma combinação entre os objetivos que a sua equipe tem e os objetivos que o seu cliente tem. Por fim, o seu briefing vai finalizar com as estratégias básicas. Uma pergunta que eu selecionei são sobre as ferramentas de comunicação sugeridas. Então aqui você vai pensar, onde que seria legal o meu cliente estar? Onde que eu gostaria de ver essa marca? Então você vai pensar se é no Instagram, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn. Vale destacar que o ideal seria estar em todas as plataformas, é claro, mas você precisa estabelecer algumas prioridades de acordo com o público-alvo daquela marca. Depois você pode se perguntar sobre o conteúdo básico que você vai usar para aquela empresa. O que a gente geralmente faz aqui é criar um esqueleto de posts. Ele funciona assim, é uma tabelinha que a gente vai definir quais são os tipos de post e quais são os assuntos que eles vão tratar. Então, por exemplo, post de autoridade, post de produto, post de conexão. Então aqui a gente vai estabelecer esses posts, a gente vai definir eles e vai definir uma quantidade para cada um deles. Então, por exemplo, dentro de um mês eu quero ver 4 posts de autoridade no feed daquele cliente. Ou eu quero ver 4 posts sobre a imagem daquela marca dentro do feed.
Então, a gente vai criar esse esqueleto de conteúdo básico para facilitar na hora de abrir temas e criar conteúdos. Depois você também pode se perguntar sobre o approach criativo, que é a abordagem daquela marca dentro do digital. Aqui é legal você entender o estilo de copy que você quer, o estilo de arte que você quer, se é mais fotográfico ou se é bem artístico, bem com bastante ilustração. O estilo de copy, se ele precisa ser mais longo, pode ser mais curto, se pode ser direto, se precisa ser mais suave, se precisa ser sutil. Como é que você quer abordar aquele público? Para isso, você sempre precisa pensar no público-alvo e no mercado. Então, você vai entender quais são as pessoas que você quer atender dentro de qual setor. Bom, agora que você já baixou esse material incrível que eu disponibilizei para você, já é inscrito aqui no nosso canal e já ativou as notificações, é só deixar o like. Muito obrigada por assistir o vídeo e até a próxima. Tchau!